Olá, mulheres empoderadas, mais uma vez bem-vindo ao canal Mudança de Consciência. O nosso tema de hoje, como minimizar o impacto negativo da separação dos pais aos nossos filhos, ok? Espero que estejam todos bem, que tenham passado um bom dia. Continuem mulheres empoderadas, homens empoderados que têm assistido os meus vídeos, continuam transformando as suas vidas, o seu entorno, vencendo as suas limitações porque vocês merecem, vencendo os vossos desafios porque vocês merecem. Somente vocês podem fazer algo por vocês mesmas, ninguém pode fazer nada por ti que não seja você. Se você ficar estagnada no tempo, estagnado no tempo, ninguém fará milagre por ti. Milagres não acontecem, você que faz acontecer os milagres. E você faz acontecer os milagres em função das suas atitudes, em função da sua motivação, em função das tuas ações. Se você não agir, se você estiver à espera que os milagres aconteçam na tua vida, se você estiver que outras pessoas venham definir qual será a tipologia de vida que você vai ter, então você vai ficar ali na zona do conforto e nada de bom vai acontecer na tua vida. Por isso, levanta-te, ponha-se de pé, saia da zona do conforto e transforma a sua vida. Ok, vamos embora para o tema de hoje. É assim, nós sabemos que cada vez mais o índice de separação, o índice do divórcio está a aumentar, está cada vez mais está cada vez mais alta, quase em todas as sociedades. E a maior parte desses matrimônios separados são matrimônios que já têm filhos, pequenos ou grandes, mas são filhos. E também sabemos que a separação dos pais tem um impacto negativo, é mais negativo que positivo, ok? Tudo bem, sabemos que cada caso é um caso. O impacto diferencia muito de tipo de pessoa para pessoa, do tipo de relacionamento familiar existente já, não é? Como é que esta família convivia, se havia união entre eles, se os pais eram presentes na vida dos filhos, se era ou uma família, um casal com muitas brigas, com muitas discussões que afetava diretamente os filhos, ou afeta diretamente os filhos. Porque assim, para muitos filhos, quando há um rompimento dos pais, uma separação, para alguns filhos, não digo para muitos, desculpa, para alguns filhos tem sido um alívio. Quando é que a separação dos pais é um alívio para os filhos? Quando esses pais sempre passam vida brigando, discutindo, onde a família não há paz, não há momentos de alegria, não há momentos de felicidade, que até certos filhos chegam ao ponto de dizer aos próprios pais: papá, o melhor é separar-se. E não há nada mais doloroso, não há nada mais difícil, se calhar, para um pai ou para uma mãe, ouvir isso de um filho. E muitas das vezes é o menor de todos, é o mais pequeno que existe na família. É capaz de chegar e dizer: papá, mamãe, o melhor é separarem-se porque vocês não se entendem, porque vocês não param de brigar. Então, para essas crianças que já supostamente apresentam uma preparação para a separação dos pais, o impacto, não digo, nenhuma literatura prova isso, que o impacto tem, não digo nenhuma, mas a maior parte das literaturas não comprovam que não existe nenhum impacto negativo. Isso, as tipologias de família vai interferir apenas na intensidade do impacto negativo. Ou seja, em alguns filhos o impacto é muito mais profundo, aos outros é médio
e outros é ligeiro. Ok? Então, a esses filhos que encontram a separação dos pais como a solução dos problemas de toda a família, portanto, o impacto da separação não é assim tão profundo, mas não quer dizer que não haja aspectos negativos nisso. Agora, temos a outra parte da família, que é aquela família, aqueles filhos, aliás, que vivem uma vida com os pais supostamente normal. Ou seja, a esses filhos, às vezes, o impacto tem sido pior. Por quê? Porque essas crianças, esses filhos, constroem aquilo que eu chamo castelo de areia. Os filhos vivem com os pais, não é que os pais não tenham conflitos, mas têm os seus conflitos, mas que conseguem gerir nas quatro paredes, sem transmitir aos filhos de que eles andam em conflitos ou vivem em conflitos. Isso tem o seu lado positivo, mas também tem o seu lado negativo, não é? Em que as crianças vivem numa fantasia, numa felicidade falsa, ou seja, numa família perfeita falsa. Porque enquanto os filhos pensam que na nossa casa é tudo uma maravilha, que nossa casa é tudo bonito, não sei mais quantos, eles vão construindo aquele castelo de areia, aquela coisa bonita da família, mas que de repente os pais, aquilo que tanto guardaram dentro de quatro paredes, em algum momento até as paredes partiram. E ali tudo veio à tona. E quando vir à tona, as crianças, os filhos recebem a informação da separação como um balde de água fria. Ou seja, como um choque. E eles até dizem, mas por quê? Ali nesse choque desmorona o castelo de areia. Nesse grupo de crianças, o processo é mais difícil. É um processo de luto, porque é um processo de perca. Ela perdeu o quê? De forma brusca, de forma repentina? A família feliz. A família feliz, o lar feliz. Ok? Por isso é que é importante, quando os pais estão a passar em situações de conflito, que já está a lhes levar a uma possível separação, é bom, é aconselhável, os autores que escrevem muito nessa área aconselham os pais conversarem com os filhos, começarem a ter diálogo com os filhos, para que os filhos percebam de que a minha família feliz não é tão feliz assim, tá bom? Para que a situação não lhes pega de repente, de surpresa. Claro que para cada criança, a informação que nós demos aos nossos filhos vai depender com a realidade que estão a viver, vai depender com a idade, porque nem tudo podemos falar aos nossos filhos, não podemos mentir para não sermos chamados de mentirosas, mas podemos omitir. Podemos não dizer as coisas, dependentemente da idade, porque também vai depender da compreensão da criança. Porque se a criança ainda não tem maturidade suficiente para compreender a situação até este ponto, então os pais têm que encontrar uma maneira sensível de transmitir as informações aos filhos, para que estejam dentro do assunto, para que isso não lhes pega de surpresa, porque quando lhes pega de surpresa, há um sentimento de luto, há um processo de luto. Há um processo de luto por quê? Porque há uma perda, ok? Então, com estas crianças, a dor é muito mais profunda, o ódio, a raiva, a mágoa e o ressentimento é muito mais profundo, principalmente para aquela pessoa, não é? Para aquela pessoa que resolve separar-se. Ou seja,
que começa, que tem a iniciativa de separar-se. Porque às vezes, no meio, dentro das relações conjugais, mesmo até quando os dois já chegaram a essa conclusão, que o melhor é a separação, há sempre um que não tem coragem. Há sempre um que acha que ainda há uma esperança. Há sempre um que diz, vamos tentar. Então, este que diz, vamos tentar de novo, esta pessoa nunca está tão envolvida para ter a iniciativa. Logo, a pessoa que diz, não, para mim chega, para mim acabou, melhor assim, para não chegarmos aos extremos, melhor assim. Então, a esta pessoa, os filhos, ou alguns filhos, ou o filho, pode vir a desenvolver um sentimento de raiva, de achar que esta pessoa é que traiu a família, é que traiu a mãe ou o pai. Tá bom? Então, isto vai afetar de maneira consistente e muito grave aos filhos, ok? Não é de esconder que a separação dos pais sempre significa, é sempre significativa, ou seja, a separação dos pais na vida dos filhos traz uma repercussão muito grande, ok? Muito grande, porque muda o estilo de vida dos filhos, principalmente quando são pequenos, que têm dificuldade de entender, de interpretar certos acontecimentos. Para muitos pais pensam que, para alguns acham quanto mais pequeno melhor, porque não entendem nada. Porque os adultos às vezes têm mania de subestimar a capacidade de interpretação ou a capacidade de inteligência dos filhos ou das crianças. Por isso é importante estarmos sempre atentos àquilo que pode afetar o bem-estar psicoemocional dos nossos filhos. Quando há uma separação, os filhos podem vir a desenvolver transtorno de sono, transtorno de alimentação, transtorno de conduta, sentimento de rejeição, principalmente para aquele indivíduo que saiu de casa, que muitas das vezes tem sido o pai. Não porque o pai, os maridos, sejam considerados os mais da história, os que sempre saem de casa por serem maus, não. O que às vezes muitos filhos não entendem, o pai sai de casa porque na maior parte das constituições, não é? A guarda é sempre cedida à mãe. A mãe é que deve ficar com os filhos. Então, o pai é o que sai. Mas na compreensão de uma criança, na compreensão dos filhos, às vezes não é entendida assim. É entender que o pai foi embora porque ele é que tem a culpa, porque ele é que é o mal da história. Por isso é que é extremamente importante conversar com o filho para explicar ao filho por que você está saindo de casa, tá bom? Para a criança não criar aquele ódio, aquela revolta, aquela mágoa e achar que o pai ou aquele que saiu de casa, que também muitas das vezes tem sido a mãe, seja o pior da história. Porque eu hoje acredito que sempre que há uma separação, cada um tem a sua parcela de culpa, cada um tem a sua parcela de razão, então não podemos culpar nenhum nem outro, cada um tem a sua consciência. Também os filhos podem vir a criar fantasia de reconciliação. Essa fantasia de reconciliação, às vezes, serve para alguns, pode servir como um mecanismo de defesa, de minimizar a dor. Porque não preciso sofrer muito porque os meus pais vão voltar. Meu pai saiu de casa porque está chateado, minha mãe saiu de casa porque está chateada, então vai voltar. Só que vai passando o tempo, o que saiu nunca volta. Percebes? Então a criança vai alimentando, se não houver nenhum diálogo, não houver nenhuma comunicação por parte dos pais ou por parte do tutor ou da tutora, da pessoa que ficou com a criança, o filho vai alimentando esta falsa esperança, tá bom? A criança pode experimentar sentimentos de raiva, de tristeza,
sempre, muitas das vezes, pelo o progenitor que saiu de casa. Eles também podem manifestar sentimento de vergonha, principalmente pelo bullying. Se a separação teve uma repercussão muito grande no meio da família, no meio dos amigos, no meio da vizinhança, desculpa, esta criança pode desenvolver sentimento de vergonha por parte dos amigos. O teu pai foi aonde? Teu pai saiu de casa, teu pai te abandonou, teu pai deixou a tua mãe. Então as crianças, os filhos ouvem muito essas palavras, principalmente quando são crianças, são adolescentes. Então gera aquele sentimento de vergonha, tá bom? Então temos que ter sempre como nós conversarmos com os filhos para que este impacto não tenha uma repercussão tão grande, ok? Conforme já disse, a separação dos pais altera profundamente a criança, interfere no seu desenvolvimento psicoemocional, interfere na formação da personalidade, interfere muitas das vezes no seu aprendizado acadêmico. Muitas das crianças, muitos dos filhos, depois que os pais separam-se, muitos deles baixam de rendimento. Eu já tive alunos assim, que você vê que é um aluno brilhante, imagina um aluno universitário brilhante, já podemos dizer que é maior de idade, para não pensarmos que isso só acontece com crianças. Brilhante, de repente você vê, começa a retroceder, a baixar. Quando chamas para procurar saber o porquê, ele vem dizer, olha, os meus pais separaram-se, a minha mãe saiu de casa. Tive um caso assim, em que a minha mãe saiu de casa, não sei para onde foi, já está há semanas fora de casa, estava em briga com a mamãe e o papai, estavam em briga, de repente a mamãe saiu e não sabemos aonde está. Aquela preocupação, aquele medo, aquela vergonha, aquela tristeza, provoca uma falta de atenção, uma desconcentração acadêmica, não é? Uma falta de interesse até, posso dizer, de estudar, que acaba o próprio filho retrocedendo. A separação dos pais também está relacionado com o índice de consumo de álcool nos adolescentes. E hoje estamos a ver muitos adolescentes jovens no consumo de psicoativos. As investigações alegam que o consumo, a separação dos pais está muito relacionado a esse consumo excessivo de álcool e drogas também. A separação dos pais também está relacionado com um índice elevado de pensamentos e tentativas de suicídios nos adolescentes e nos jovens. Os estudos também confirmam isso, ok? Portanto, muitos dos pais, e também há estudos que confirmam que muitos homens e mulheres que desenvolveram depressão, ansiedade, transtornos pós-traumáticos na vida adulta, é fruto da separação dos pais quando esta pessoa era criança, ou na infância desta criança, porque ela depois teve dificuldade de processar esta separação, que começou já na fase adulta a repercutir de forma negativa e que foi prosseguindo até a fase adulta. Alguns estudos também alegam que 4,25% de filhos que ficam com a mãe desenvolvem pensamentos e comportamentos suicidas. E 9,35% dos que ficam com os pais, com o pai, desenvolvem o mesmo comportamento. Também os estudos confirmam que
maior parte de filhos que os pais, logo após a separação, pouco tempo após a separação, encontram outro parceiro, outra parceira, desenvolvem transtornos psíquicos comparado àqueles que os pais não voltaram a ter outros parceiros. Portanto, é só para ver, não quer dizer que os pais se separam se não podem refazer as suas vidas com outras pessoas. Podem sim, mas devem trabalhar imensamente esta situação, gerir bem a situação da sua separação com os filhos. Ou seja, da sua separação com os filhos. Isso também afeta muito na vida dos filhos, porque o filho passa num processo de reorganização. E principalmente quando a situação é os filhos saíram da sua zona de conforto, que é da sua casa, e terem que buscar uma outra casa, viver com a mãe. E muitas delas, quando separam-se, a mãe leva os filhos, mãe vai viver na casa do parente, vai voltar na casa da mãe, vai voltar na casa da irmã, do mano, do tio. A repercussão negativa é pior ainda, porque estas crianças, para além de perder o pai, ainda perdem a sua zona de conforto, perdem o seu ambiente. Quem tinha seu quarto próprio já tem que partilhar o quarto com outras pessoas. Quem tinha as suas coisas próprias tem que partilhar, às vezes já tem que dormir na sala. Quer dizer, é um transtorno tão grande que acontece na vida dos filhos e que os pais, às vezes, por estarem muito ocupados com os seus problemas, com as suas discussões, com as suas rivalidades, acabam esquecendo que aqueles integrantes que não pediram para nascer estão ali, estão a sofrer. Portanto, aqui há uma chamada de consciência, que nós temos que analisar sempre essa situação dos filhos no meio da separação. Os mais velhos dizem, na luta de dois elefantes, o que sofre é o capim. Logo, os filhos são o capim. E quando nós estamos aí a brigar, a lutar, a discutir, principalmente esses relacionamentos que depois têm que ir ao tribunal para discutir a guarda dos filhos, para discutir a partilha dos bens, isso provoca muita rivalidade, muito ódio, muita raiva por parte do casal, não é? Em separação, que acaba repercutindo de forma mais profunda ainda na vida dos filhos. E a página que diz, olha, vocês não se metem que esse problema não tem nada convosco, esse problema é teu, é meu com teu pai, é meu com a tua mãe. Não, nós esquecemos que esses indivíduos também fazem parte desta família. Tá bom? Fazem parte dessa família. Portanto, é importante nós termos muito cuidado na separação para protegermos o estado, a saúde psicoemocional dos nossos filhos, porque eles também sofrem com isso. Agora, há um outro pormenor a seguir. Quais são os desafios que esses filhos atravessam? Porque quando há uma separação dos pais, conforme eu já disse, essas crianças passam num processo de reorganização. Tá bom? Quanto mais envolvido esses filhos estiverem no meio da briga, no meio da discussão, maior é a dor. Porque o que acontece? Vai existir ex-mulher no meio disso, vai existir ex-esposa, vai existir ex-esposo, mas não vai existir ex-filho. Este é um pormenor que nós os adultos esquecemos. Nós os pais esquecemos. E às vezes quando os pais colocam o filho contra o outro, esquece esse pormenor. Você está a colocar o teu filho contra o pai ou contra a mãe, tá? Esquece que ele vai ser eternamente mãe, eternamente pai. Ele nunca vai deixar de ser filho ou filha deste homem, daquela mulher.
Portanto, temos que ter sempre muito cuidado no manejo, em como manejar essa situação, porque os filhos sofrem e sofrem bastante. Também há estudos levantados que alegam que já a separação dos pais, os filhos levam a repercussão, quando não é trabalhado agora, levam repercussão até a vida adulta. Entrevistaram alguns pais que alegaram que, fruto da separação dos pais no passado, enquanto criança, esta pessoa tem dificuldade de educar os seus filhos. E muitas mulheres, esse estudo foi feito em mulheres, aguentam e suportam maus tratos por parte dos parceiros para não ver os filhos passarem no que ela passou quando criança. E isso também, num outro estudo, o autor fez um estudo homogêneo nesse caso, onde estudou homem e mulher. Os dois grupos tiveram os resultados quase idênticos. Claro que prevaleceu mais em mulheres, mas homens também que suportaram, digamos, relacionamentos infelizes, abuso no relacionamento por parte da mulher, mas não querendo separar-se para não ver os filhos passarem no que ela passou. A pergunta é: será que quando os pais suportam conviver num relacionamento infeliz de maus tratos para não ver os filhos a sofrer, esses filhos são felizes? Será que são felizes? Não. Porque essas crianças, esses filhos não aprendem, não adquirem, digamos, experiências de um relacionamento conjugal positivo ou saudável. E muitas dessas crianças acabam percebendo que os pais sim estão a continuar a viver por causa deles. O que gera depois nesses filhos é o sentimento de culpa. Porque depois os próprios pais ou um dos pais, dos progenitores, pode chegar a ponto de dizer aos filhos que eu só estou com vosso pai, só estou com a vossa mãe por vossa causa, para vos proteger. E às vezes esses filhos vão acompanhando a dor, o sofrimento da mãe ou do pai neste relacionamento. E ali o sentimento de culpa é muito mais forte ainda. Ok? E também pode levar o filho a desenvolver outros problemas psíquicos. Portanto, seja a separação, seja o suportar relacionamento abusivo, repercute negativamente na vida dos filhos. Ok? Então, mais uma vez aqui, uma chamada de mudança de consciência. Temos que mudar as nossas consciências no ponto de vista de relacionamento. Não entrar no relacionamento só por entrar. E principalmente quando pensamos em fazer filho, temos que ter certeza daquilo que nós estamos a fazer. Porque senão vamos transformar seres que nem sequer pediram para nascer, a serem condenados a distúrbios psíquicos desde a infância até a velhice. Quais são os desafios que essas crianças, que esses filhos enfrentam? O primeiro desafio é a dificuldade de convivência. Quando os pais se separam-se, alguns vão ao tribunal para que um dos progenitores tenha a guarda parcial ou definitiva dos filhos, outros acabam por conversar mesmo, quem fica com os filhos, e o outro simplesmente passa para ver os filhos, ou então os filhos vão ter com outro progenitor. O primeiro desafio que os filhos encontram é este desafio de convivência.
em como conviver com meu pai, que antes dormia conosco, acordava conosco. Eu via meu pai todos os dias, via minha mãe todos os dias. Agora eu tenho que ver o meu pai ou a minha mãe uma vez por semana, uma vez de 15 em 15 dias, uma vez por mês, porque assim foi determinado. Ok? Então, tem havido muitas dificuldades, muitos problemas de adaptação a este contexto. Isso quer dizer que os pais também têm que trabalhar esse contexto. Em vez por mais que o tribunal determinar que o pai e a mãe só podem ver o filho uma vez por mês, mas houver aquela comunicação entre os dois e dizer, olha, é melhor, pronto, podes passar todos os dias para ver os filhos, ou então passa sempre que você puder para ver os filhos, para que os filhos, apesar de estarem separados, mas não desenvolvam essa dificuldade de convivência com o pai, porque depois, eu antes via o meu pai todos os dias, depois começo a ver meu pai uma vez por mês, e quando vejo o meu pai, ou tem um assunto demais para dizer assim, ou então tem assunto de menos, ok? O outro ponto, outra dificuldade que eles desenvolvem, as crianças, é a insegurança. O fato de não ter um ou outro pode fazer com que a criança ou filho desenvolva insegurança. Porque muitos filhos, independentemente de como os pais cuidam desse filho, não é? No ponto de vista de desenvolvimento emocional ou de dependência, porque há aqueles filhos que desde ter a idade sempre está acostumado que o pai é que o faz. Quero fazer isso, vou ao meu pai. Pai, quero fazer isso, o pai que orienta, a mãe que orienta, o pai que orienta, a mãe que orienta. De repente ele perde um desses progenitores. E já não consegue ter aquele subsídio que ele tem recebido deste pai para poder desenvolver isto ou aquilo. Percebes? E aqui ficou também, se calhar por causa do estresse, dos próprios problemas que está a viver com o outro, com o ex, acaba por não dar mais aquele suporte ao filho. O suporte que ele sempre deu. Porque apesar dos pesares, se foi vontade ou não da separação, sempre há um sofrimento interno. Sempre há um sofrimento que o casal também, o matrimônio vão passando. Então desenvolvam um sentimento de insegurança por parte do filho em como desenvolver as suas tarefas, em como fazer as coisas. Ela até pode não ter sido um filho dependente dos pais, mas o facto de não ter um ao seu lado já desenvolve nele uma insegurança, medo, desespero, angústia. Por isso é que eles na fase da adolescência, na fase adulta, podem recorrer a outros suplementos para poder, digamos, fazer espécie de substituição, ok? O terceiro é a divisão das responsabilidades dos pais. Quando vivia com o pai e a mãe, essas responsabilidades quizá estavam bem nítidas. A mãe é que faz isso, o pai é que faz aquilo, mas depois, de repente, os pais estão separados e se os pais estão separados com muitas brigas no meio de tudo isso, eles podem não saber desenvolver ou separar as responsabilidades. Quem paga o quê do filho? Quem vai à busca do filho na escola? Quem vai nas reuniões da escola? Porque há aquelas situações em que os filhos estão contigo, então faça tudo você. Só que esse faça tudo você, esta pessoa também trabalha, tem outras atividades, outras responsabilidades para poder sustentar esses filhos. Acaba por não cumprir com aquilo que é as responsabilidades paternais ou maternais. Então, esse é um outro desafio que o filho enfrenta. Tá bem? A outra é a rivalidade na educação, que é a quarta. Rivalidade na educação é o quê?
há uma grande incongruência na educação. E isso acontece muito, principalmente nos adolescentes, quando os filhos são adolescentes ou são crianças. Por quê? E geralmente quem acaba perdendo nessa competição é quem está com os filhos, que muitas das vezes é a mãe. Porque o pai, ou aquele que não está com os filhos, como está distante dos filhos, quando tem a oportunidade de estar próximo dos filhos, usa a lei da compensação. A lei da compensação é do gênero: eu vou dar tudo para compensar o que eu não dei. Vou dar tudo hoje para compensar o que eu não dei hoje, que não dei antes de ontem. Só que nesta lei da compensação, nós acabamos, às vezes, prejudicar aquela limpeza, aquela educação que o outro progenitor está a dar. Porque o outro está a dar com limite. Tá bom? E o que acontece nesses casos? Os filhos, às vezes, acabam tomando partido. Sente-se melhor quando está, principalmente os adolescentes e aqueles que são mais pequenos, quando está com o pai ou com a mãe, aquele que dá mais. Vou passar o final de semana no papá. Mas quando passa o final de semana do papá, o papá para compensar, ele quer sair com o filho, quer andar, quer fazer as coisas. E às vezes muitos desses filhos, quando estão naquela fase da adolescência, ele aproveita a fazer os pedidos que ele acha que este está a dizer um não, ele vai pedir naquele, porque sabe que aquele vai dizer sim, porque aquele está naquela fase de compensação, de compensar o que ele não está a fazer, vai querer fazer agora, de compensar o que ele não está a dar, então vai querer dar agora. O que acontece? Os filhos acabam achando que aquele é o melhor. Nós às vezes pensamos que estamos a ajudar os nossos filhos, mas estamos a prejudicar. Porque depois de algum tempo, os filhos começam a ter conflitos com o progenitor que está a viver com ele. E até depois começa acusações, começa a culpa, começa um monte de bate-boca. Sem saber que se for viver com o pai, ou com outro progenitor que está fora do contexto familiar agora, também vai sofrer as mesmas limitações. Então, temos que ter o cuidado dessa rivalidade na educação, porque os filhos acabam sofrendo. O excesso de regalias, mais ou menos a rivalidade. O excesso de regalias. Aquele que está fora do contexto familiar vai dar mais, vai dar sempre. Vai dar muito mais naquele momento que está lá. Vai dar muito mais. Então vai dar mais regalia. Olha, pai, quero comprar um telefone X. O pai dá. O pai não está a viver com o filho. A mãe não está a viver com o filho. Então quero agradar o filho para compensar. Mas ao progenitor que está a viver com o filho, ele vai colocar limites. Não, aqui podes, aqui não podes. E isso às vezes não é bem visto ao filho. Então há de se trabalhar. Como minimizar todos esses aspectos para que, apesar da separação nunca for boa, não é? Apesar da separação nunca for tão bom para os filhos, independentemente, tudo bem, cada caso é um caso, mas nós temos que minimizar certas situações. Primeiro, conforme eu já disse, explica a comunicação, explicar a situação dos filhos. Muitos pais separam-se sem dar nenhuma explicação aos filhos. Os filhos ficam mais tontos ainda, porque eles não sabem por que os pais separaram-se. Alguns até já são grandes, podem entender, já têm uma capacidade enorme de interpretação, mas os pais simplesmente não querem dar explicação. E isso é doloroso aos filhos, tá bom? Não fazer os filhos sentirem-se culpados. Muitos pais, quando estão separados, no momento da raiva, no momento das discussões, querem despejar nos filhos. E às vezes acusando os filhos de serem os culpados
pela própria infelicidade, os culpados pela separação, os culpados disso. Isso é muito atormentador aos filhos e essa repercussão leva até a vida adulta. Há homens e mulheres que até hoje não conseguem ter uma estabilidade psicoemocional porque sentem-se culpados pela separação dos pais quando crianças. Sentem-se culpados. E não só por uma culpa real, às vezes é uma culpa imaginária, às vezes é uma culpa que lhe foi transmitida pelos pais. Mas quando for analisar a situação, a real situação que separou os pais, o filho não tem nada a ver. Okay? A outra questão, a terceira, é fazer uma substituição maternal ou paternal. O que acontece muitas das vezes, isso principalmente para as minhas queridas, nós as mulheres. Nós às vezes, quando o casal separa-se, às vezes, por diversas razões que não estão aqui em questão, a mãe que fica com os filhos arranja um outro parceiro, rapidamente. E quando arranja esse parceiro, sem ter uma fiabilidade do próprio relacionamento, já traz o parceiro para casa, já apresenta para os filhos, ok? Já apresenta para os filhos. Os filhos ainda estão naquele processo de reorganização mental, de aceitação da separação dos pais, e de repente já estão a ver outro pai em casa. Eu sinceramente sou mulher, mas eu sempre discordei isso. Já estão a ver outro pai em casa. E às vezes a própria mãe apresenta os filhos, o erro que nós as mulheres cometemos, apresenta o filho, o namorado nos filhos e de bom som dizendo, olha, esse é o outro pai, esse é vosso outro pai. Isso é errado. Isso é confundir a mente da criança. Isso é confundir a mente do filho. Na verdade, eu sempre aconselho as mulheres, depois de uma separação, há que se levar tempo. Você até pode arranjar namorado lá fora, fazer o que te dê vontade, você é livre já, você pode fazer. Mas apresentá-lo aos filhos, há que se levar tempo. E quando você o fizer isso, deves ter certeza absoluta. Quer dizer, vocês lá já adiantaram alguns passos de que vão ficar mesmo, percebe? É um relacionamento sério que vai dar uma convivência eterna. Não vão viver. Pelo menos vão viver. Se vão casar ou não, mas pelo menos vão viver. Porque se você não tem essa certeza, não adianta apresentar o namorado nos filhos. Porque o que é que vai acontecer? Hoje você apresenta 2 meses, 3 meses, depois ultimamente os relacionamentos estão muito instáveis. 2, 3 meses depois apresenta outro. 4, 5 meses depois o ano apresenta mais outro. E dali? O que é que você está a transmitir aos seus filhos? Então há que se ter pausa. Há que ser sincero com o parceiro fulano. Eu sou solteira, sou mãe, tenho bons filhos, vivo assim, 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 mas nosso relacionamento é da minha casa para fora. Se há necessidade da pessoa conhecer aonde você vive, você apresenta como amigo. Mas também não pode frequentar a tua casa quando e como lhe dar vontade, porque os filhos não são burros, eles desconfiam e depois chegam à certeza das coisas. Então temos que ter muito... Isso é o apelo às mulheres. Se você quer minimizar o impacto negativo nos seus filhos, cuidado com esse pormenor. Muito cuidado mesmo. Eu já convivi uma história de uma menina. Eu vivia com a mãe dela. Mas a mãe dela, de tempo em tempo, estava a apresentar uma menina de 9 anos. Um mês depois tem um, 4, 5 meses depois tem outro, 7, 8, um ano depois tem outro. E sempre apresentava papá. E o mais agravante é que a miúda era praticamente forçada a chamar esses indivíduos de papá.
Até que um dia, por incrível que pareça, até que um dia, eu com antecedência avisei a minha colega. Fulana, isso que você faz não é bom. Apresenta como amigo, evita com que a criança perceba, esta criança não é burra. E no mesmo dia, depois do novo indivíduo ter saído de casa, a miúda, 9 anos, imagina a gravidade da situação. 9 anos, a menina disse na mamã, você também toda hora trocar de homens. Isso foi forte para ela e para mim, porque eu estava ali. Toda hora trocar de homens, imagina. Isso não é bom, mamã. Ela não conseguiu responder. Ela me disse, Cris, você é uma bruxa? Eu disse, não, não sou bruxa. Digamos que eu tenho um pouquinho mais de experiência que você. Porque eu te disse que não faça isso. Então, isso confunde a mente da criança. E se for menina, qual é o exemplo que você está a dar à tua filha amanhã? Então, faça as coisas, mas faça lá fora. Só traga para dentro com certeza de que vai seguir em diante. Porque vai seguir em diante. E não pode ser de um mês para outro. Desculpa. Mas essa é a verdade é a realidade que nós vivemos. A outra situação é não ser demasiadamente permissiva. Ah, porque agora está sem pai. Ah, porque agora está sem mãe. Ah, porque eu agora que estou aqui tenho que dar tudo o que ela quer. Você não está a ajudar, você está a prejudicar a tua filha. Porque vai chegar um momento que a tua filha não vai ter limite, você não vai conseguir colocar limite nela. Os teus filhos não vão ter limite, você vai perder o controle dos filhos. Os filhos vão meter-se na bebedeira, os filhos vão meter-se em droga, os filhos vão meter-se em prostituição, vão ter comportamento suicídio, vão ter transtornos psíquicos. Você não vai dar conta, porque você deu liberdade demasiado. Nós cometemos esse erro. Nós cometemos esses erros. O outro erro que nós adultos cometemos é desabafar com os nossos filhos. Fazer os nossos filhos o amiguinho, a amiguinha. Contar os nossos segredos, isso também não é bom. E principalmente contar todos os conflitos que você está a viver com o pai deles. Não. E colocar o filho contra o outro também não é bom. Fazer o filho de mensageiro humano também não é bom. Você quer falar com fulano, liga. Fala com fulano. Vence os teus desafios sozinho. Os problemas são teus, não é dos teus filhos. Tá bom? Então o filho não pode ser um mensageiro, porque isso também é doloroso para os filhos. Nós às vezes fizemos isso. E faz-se por quê? Porque a outra pessoa simplesmente não quer receber a informação, não é receptivo. Anda com tanta raiva, tanto ódio, tanta mágoa, tanto ressentimento, que o que você fala não tem sentido. Portanto, é importante analisarmos os aspectos para podermos ajudar os nossos filhos nesse processo da separação. Tá bom? Pensa nisso. Não esqueça, mas não esqueça mesmo de ativar o sininho. Não esqueça de subscrever-se depois de ouvir isso. Não esqueça de dar o seu like. Subscreve-se para menos sempre que eu publicar um vídeo, o YouTube fará chegar a ti diretamente. O meu canal Mudança de Consciência é mesmo para consciencializar as pessoas relativamente a muitos aspectos que nós estamos a viver no nosso dia a dia. Porque muitos problemas que nós estamos a confrontar e a enfrentar é fruto da nossa consciência, é fruto da nossa má percepção, é fruto das nossas atitudes, é fruto dos nossos comportamentos, que está, às vezes, a repercutir contra nós mesmos. Então, temos que ter cuidado, temos que ter consciência
de tudo quanto nós fizermos. Temos que desenvolver a inteligência emocional para identificar as nossas emoções, identificar as emoções dos outros, dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos parceiros, de todos. Gerir as nossas emoções para poder gerir os outros também. Então, se você tiver uma inteligência emocional bem desenvolvida, você vai saber gerir a situação da separação e não poder transferir as suas mágoas, os seus conflitos internos, as suas frustrações, os seus problemas aos seus filhos, porque eles não têm culpa de nada, ok? Espero ter contribuído com esta informação, com mais um aprendizado, com mais uma transformação de consciência e dizer-te para vencer as suas crenças limitantes, porque muitos de nós estamos cheios de crenças limitantes que têm estagnado as nossas vidas. Tá bom? Vamos trabalhar o seu potencial infinito. Se queres mudança, mudança é agora. E já não deixa para depois. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Você é importante, você é única e você merece ser feliz. Cuida dos teus filhos, não importa se está separado, mas cuida do bem-estar emocional dos teus filhos, para que eles amanhã também possam te cuidar. Destruir os seus filhos com raiva da mãe, com raiva do pai, destruir os filhos para afetar a mãe, para afetar o pai, estás a destruir-te a ti mesma. Porque se o teu filho não for feliz, se teu filho tiver algum distúrbio, você também terá. Nenhuma mãe, nenhum pai neste mundo é feliz, é completamente bom quando seus filhos estão doentes, estão enfermos, estão na droga, estão na prostituição, estão na delinquência, estão na bebedeira, estão com os comportamentos suicidas, estão internados nos hospitais. Você, como pai, como mãe, não importa se você vive com ele ou não, mas você também se torna doente. Então, este canal, Mudança de Consciência, está contigo. Beijo grande, te amo, tchau!